Os 144 mil mencionados no Apocalipse despertam curiosidade e debate entre teólogos e estudiosos cristãos. Seriam eles um grupo literal ou simbólico? Como se relacionam com a grande tribulação e o retorno de Jesus? Neste vídeo, desvendamos as principais interpretações: pré, meso e pós-tribulacionismo, o significado do selamento espiritual, a pureza moral e a missão evangelística desse grupo. Descubra como essa profecia continua a inspirar fé e reflexão entre cristãos ao redor do mundo. Os 144 mil mencionados na Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, são um dos temas mais intrigantes e debatidos na história da teologia cristã. O trecho inicial do capítulo 7 do Apocalipse diz o seguinte: "Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus." Então, ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Esse trecho, aparentemente simples, gerou inúmeras interpretações ao longo da história, desde entendimentos literais até simbolismos complexos. Um dos pontos iniciais que merece atenção é a visão que muitos teólogos compartilham sobre a Grande Tribulação. Esse evento, descrito como um período de angústia e caos sem precedentes, é considerado um marco na escatologia cristã. Durante esse tempo, segundo algumas correntes teológicas, o anticristo terá domínio sobre o mundo e a presença de Deus parecerá ausente para a humanidade, não por uma derrota divina, mas pela decisão dos homens de se afastarem completamente de Deus. O Espírito Santo, nesse contexto, não terá mais espaço no coração humano, deixando o mundo sob controle total do anticristo. É nesse cenário que os 144 mil surgem, seja como uma figura literal ou simbólica. Há três principais escolas de pensamento sobre o momento da volta de Jesus em relação à Grande Tribulação: o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo defende que Jesus retornará antes da tribulação, arrebatando a igreja para poupá-la dos horrores desse período. Nessa perspectiva, apenas os que não estavam espiritualmente preparados ficarão para trás, enfrentando a perseguição e o domínio do anticristo. Muitas representações dessa visão foram popularizadas por obras como a série de livros Deixados para Trás e a novela Apocalipse da Record TV. O mesotribulacionismo, por outro lado, propõe que o arrebatamento ocorrerá no meio da tribulação, enquanto o caos já estiver instalado, mas antes do clímax dos eventos. Já o pós-tribulacionismo acredita que a igreja passará por toda a tribulação, sendo preservada até o retorno de Jesus no final desse período. Para os adeptos dessa última visão, os 144 mil representam aqueles que permanecerão fiéis e firmes durante todo o tempo de provação. Enquanto algumas correntes interpretam os 144 mil como um número literal, formado exclusivamente por judeus das tribos de Israel, outros teólogos enxergam essa passagem de forma simbólica. Ele argumenta que o Apocalipse é repleto de simbolismos, o que implica que números e descrições ali presentes não devem ser entendidos de maneira estritamente literal. O número 144 mil, por exemplo, é o resultado de 12, o número das tribos de Israel, multiplicado por 12, os apóstolos de Cristo, e por 1000, um número frequentemente associado à totalidade ou grandeza. Assim, o número pode simbolizar a plenitude do povo de Deus, abrangendo não apenas judeus, mas todos aqueles que seguem a Cristo, independentemente de sua origem. Essa interpretação é reforçada pelo próprio texto bíblico, que logo após mencionar os 144 mil, descreve uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas,
vestida de branco e louvando a Deus. Outro ponto importante levantado por quem defende a visão simbólica é a menção de que esses 144.000 não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram virgens. Apocalipse 14:4. Se levado ao pé da letra, isso implicaria que apenas homens judeus celibatários fariam parte desse grupo, o que pareceria incoerente com a mensagem universal do Evangelho. Mais uma vez, isso sugere que a linguagem é simbólica, representando pureza espiritual e fidelidade a Deus, em vez de um estado literal de virgindade. Outro aspecto curioso na descrição dos 144.000 é a lista das tribos de Israel. A ausência da tribo de Dan e a inclusão de José no lugar de Efraim levantam questões sobre o significado dessa composição. Para muitos estudiosos, isso é mais um indício de que o texto não deve ser interpretado literalmente, mas sim como uma representação simbólica do povo de Deus. Paulo, em suas cartas, já havia defendido que o verdadeiro Israel não é apenas aquele descendente físico de Abraão, mas todos os que têm fé em Cristo. Ele afirma: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:29. Ao aceitar Jesus como Messias, qualquer pessoa, independentemente de sua origem étnica, torna-se parte do povo de Deus. Isso não elimina a importância histórica e cultural de Israel, mas amplia o significado da aliança divina para incluir todos os que seguem a fé cristã. Assim, os 144.000 podem ser vistos como um símbolo da Igreja Universal, composta por pessoas de todas as nações e culturas unidas pela fé em Cristo. Um ponto delicado levantado na interpretação dos 144.000 é a ideia de que os judeus seriam deixados para trás durante a tribulação, enquanto os cristãos seriam arrebatados. Essa visão, para alguns, pode soar como uma forma de antissemitismo, sugerindo que os judeus seriam punidos de forma desproporcional. Essa ideia, afirmando que todos os povos terão a oportunidade de se voltar para Deus, independentemente de sua origem. Além disso, enfatiza que o Evangelho não faz distinção entre judeus e gentios no que diz respeito à salvação. Paulo reforça isso em Romanos 10:2. Pois não há diferença entre judeu e gentio. O mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Essa mensagem universal do Evangelho reforça a ideia de que os 144.000 representam a totalidade do povo de Deus, e não um grupo específico ou exclusivo. Muitos estudiosos, como o pastor Arilton Oliveira, enfatizam que os 144.000 são um grupo de pessoas simbolicamente seladas, representando a plenitude do povo de Deus. Segundo essa visão, o número 144.000 não deve ser entendido literalmente, mas sim como uma combinação de números significativos na Bíblia. 12 tribos de Israel, multiplicado por 12 apóstolos e por 1.000, um número representando plenitude ou vastidão. Isso sugeriria um grupo simbolizando a totalidade dos fiéis, unidos em sua devoção a Deus. Outros, como Lamartine Pozzella, destacam que os 144.000 são descritos no Apocalipse como virgens e não contaminados, o que também reforça um simbolismo mais espiritual do que literal. Para ele, esses termos podem apontar para um estado de pureza moral e fidelidade espiritual, enfatizando a dedicação total desses indivíduos a Deus em tempos de tribulação. Essa interpretação sugere que os 144.000 representam aqueles que permanecem firmes na fé, mesmo em meio a intensas adversidades. Ademais, a ideia de selamento espiritual é frequentemente abordada como uma marca de proteção divina em tempos de provação,
o que alguns correlacionam com outros textos bíblicos, como Ezequiel 9, onde os fiéis são simbolicamente marcados para serem preservados do julgamento. Nesse contexto, os 144.000 não seriam exclusivos de uma etnia ou grupo religioso, mas sim uma representação simbólica de todos os que aceitam e seguem os princípios divinos. Complementando essas visões, muitos teólogos apontam para a relação entre os 144.000 e a grande multidão, mencionada no mesmo capítulo do Apocalipse, sugerindo que ambos podem se referir ao mesmo grupo visto sob perspectivas diferentes. Enquanto os 144.000 simbolizariam a igreja militante na terra, a grande multidão seria a visão da igreja triunfante no céu, unindo o conceito de vitória espiritual dos fiéis. Essas perspectivas sublinham a riqueza de interpretações que o texto bíblico oferece, mostrando como os 144.000 podem ser entendidos como um poderoso símbolo de unidade, fidelidade e esperança para os seguidores de Deus. Outro ponto de vista relevante é trazido por teólogos que associam os 144.000 à missão evangelística em tempos finais. Essa interpretação é comumente explorada em canais como o do pastor Rodrigo Silva e outros líderes cristãos. Eles argumentam que os 144.000 podem ser descritos como missionários especiais, selecionados para proclamar a mensagem do Evangelho durante a Grande Tribulação. Essa visão utiliza textos como Mateus 24:16, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, para sugerir que os 144.000 têm um papel ativo na preparação do mundo para a volta de Cristo. Além disso, a relação dos 144.000 com o conceito de remanescente é amplamente discutida. O remanescente, conforme descrito ao longo da Bíblia, é um tema recorrente que remonta ao Antigo Testamento, onde Deus sempre preservou um grupo fiel, mesmo em meio à apostasia generalizada. No contexto do Apocalipse, esse grupo seria composto por aqueles que permanecem fiéis a Deus, guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus, como mencionado em Apocalipse 14:12. Essa ideia reforça a conexão entre os 144.000 e a continuidade da aliança divina com o povo fiel. Adicionalmente, há interpretações que veem o número 144.000 como um retrato simbólico da vitória sobre o pecado e o mundo. Algumas correntes teológicas sugerem que os 144.000 representam aqueles que, por meio do sangue do Cordeiro, alcançaram a vitória espiritual e moral. Apocalipse 14:4 destaca que eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, enfatizando sua total devoção e obediência a Cristo. Essa visão é fortalecida por associações com outros textos que abordam a vitória sobre a besta e sua marca, indicando que os 144.000 são exemplos de fidelidade em um cenário de intenso conflito espiritual. Por fim, algumas interpretações mais históricas ou preteristas enxergam os 144.000 como representativos da igreja primitiva, especialmente os judeus convertidos ao cristianismo, que desempenharam um papel essencial na disseminação do Evangelho após a ressurreição de Cristo. Nesse contexto, o número seria menos uma referência escatológica e mais um reconhecimento da importância desse grupo na história do cristianismo. Cada uma dessas perspectivas amplia o entendimento sobre os 144.000, mostrando como o texto do Apocalipse continua sendo uma fonte rica para debates teológicos e interpretações espirituais.